Vamos lá. Microgrupo. Esses três caras aí estão animadão, hein? Bom, o Adiléo trouxe essa visão do Havruta, e Havruta é uma palavra de origem aramaica que significa amizade. A Havruta, ela teve início no exílio, quando o povo de Israel estava lá cativo, lá em Babilônia, e a Havruta é um método de aprendizagem utilizada pelos rabinos judeus. Então, você olha aqui nessas imagens, você pode ver, eles estão estudando, né, em grupos de dois, e grupos de três, então varia o número de grupos, mas eles estudam em grupos, né? Eles aprendem em grupos, né? Então, os rabinos trabalham em grupos de 10 a 15 pessoas e ele divide em grupos. Tem alguém que está com o microfone ligado aí, estou ouvindo um eco. E ele divide em grupos de 2 ou 3 pessoas para estudarem juntos, aprenderem juntos, ok? E Jesus, ele trabalhava dentro desse modelo com seus discípulos, né? Eram grupos que ele trabalhava de 2 ou 3, e sempre ele enviava de 2 em 2, nunca sozinho, né? O microgrupo, então, é baseado no Havruta. Estamos chamando o Havruta de microgrupo, mas você pode dar o nome que quiser. Por que eu chamei de microgrupo? É o seguinte: hoje há uma rejeição ao nome célula. É, Muitas pessoas chegam hoje na igreja e elas falam: vocês têm célula? E se tem célula, o cara arrepia, né? Porque o cara foi tão machucado com essa visão de célula, célula, célula. Então, hoje, o nome célula está meio que queimado. E Havruta, eu não gosto de usar o nome Havruta porque é um nome ligado aos judeus, né? E aí vai falar que agora a gente está criando um movimento judaico ligado aos judeus, e essa coisa de festas judaicas e movimento, né, que tenta resgatar de novo a cultura judaica dentro das igrejas, que já foi um movimento forte, que hoje já está mais fraco. Então, eu preferi usar o nome microgrupo, que é um nome, para mim, neutro. Mas você pode usar o nome que quiser. No microgrupo, não há um líder como no discipulado tradicional, onde um ensina e o outro aprende. Então, o discipulado é uma visão vertical, né? Eu lidero uns discípulos, ou é um grupo, ou é um a um, como alguns grupos determinam, e é uma visão vertical. Então, eu discipulo, né? Um grupo ou uma pessoa, essa pessoa vai discipular outra e tal. E qual que é o problema desse discipulado vertical? Ele funciona muito bem quando você tem uma pessoa que é capacitada para discipular, para trabalhar com essas pessoas. Mas conforme você vai descendo isso, você vai encontrar pessoas que não são bem capacitadas para fazer isso e começa a dar problema, porque você sempre vai ter pessoas radicais, pessoas autoritárias, pessoas traumatizadas, né, emocionalmente doentes, e sem perceber, essas pessoas vão discipulando outras. Então, hoje eu vi falar que no MDA, que é modelo discipulado 1 a 1,
né? Modelo discipulado apostólico. E eles, antes, discipulavam um a um, ia até lá embaixo e começou a dar problema, né? Porque é difícil você manter um certo padrão de líder, de discipulador, e aí, então, hoje, eles estão indo com o discipulado um a um até o líder da célula, né? Depois eles estão no momento suspenso isso. Então, no microgrupo, ele não há um líder, é um discipulado mútuo. E alguém falou assim, Marçal, um pastor falou assim, Marçal, não adianta, sempre vai ter uma pessoa que tem liderança, né? Que o cara, ele tem o dom e naturalmente ele vai começar a liderar o grupo. Tudo bem, não tem problema nenhum, porque às vezes tem alguém mais experiente e tal, mas se você falar, você é o líder, o que aconteceu no grupo? Agora a responsabilidade caiu em cima o quê? Dessa pessoa. E os outros se submetem, né, a ela. Então, nós não podemos, não é bom nomear um líder, deixa o grupo naturalmente, alguém pode assumir uma liderança, mas ele não é o líder do grupo, ok? Não existe o líder do grupo. E a ideia principal no microgrupo é a gente desenvolver vida de corpo, aonde um vai discipular o outro, é o discipulado mútuo, né? Isso não é uma reunião de oração, reunião de estudo bíblico, grupo de comunhão, etc., embora tenha reunião de meditação, de oração, embora tenha oração e meditação na palavra, etc. Eu observo que o microgrupo tende a se transformar numa reunião de oração, numa reunião de estudo bíblico, ou numa reunião de comunhão, que não é ruim, não estou colocando nada contra isso, né? Mas a ideia do microgrupo é tentar resgatar a vida de corpo, aonde há uma pessoa discipulando a outra, ter duas palavras que eu uso, né, para a vida de corpo, que é responsabilidade mútua, dependência mútua, né? A gente entender que nós dependemos um do outro, assim como no meu corpo, uma parte do corpo é dependente da outra e uma é responsável pela outra. Então, eu já expliquei isso para vocês naqueles estudos sobre vida de corpo. Então, é um discipulado mútuo, é viver vida de corpo, ensinando uns aos outros, exortando uns aos outros, estimulando uns aos outros, orando uns pelos outros, pastoreando uns aos outros, etc. Então, presta atenção, é uns aos outros, não é um aos outros, é uns aos outros, essa mutualidade, ok? Então, a visão geral do microgrupo é up, in, out, para cima, para dentro e para fora. Então, praticando simultaneamente o up, in, out, né? Então, a ideia é viver vida de corpo discipulado mútuo, ok? O up é a adoração diária, né, para cima com Deus, né, que é um encontro, corendel, né? A palavra corem significa face a face e del, Deus, é um termo latim, né, que significa face a face com Deus. A gente tem um momento de entrar na presença de Deus. E o in é para dentro,
é a comunhão diária, edificando uns aos outros. Lembra que eu falei que a palavra edificar arremete a gente à visão do propósito eterno de Deus. O que nós estamos fazendo? Nós estamos edificando uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. E o ALT é para fora, né? A grande comissão diária. Cheios de compaixão, somos sal e luz para o mundo, né? Que é levar o amor de Jesus, né? De Deus às pessoas, que é salvação, né? Mas que é movido por compaixão, ok? Então, basicamente, a gente gasta um tempo, né, na conexão com Deus, né, a adoração diária, a comunhão diária, um tempo onde a gente compartilha a palavra, confessa os pecados, tal, e o ALT é a grande comissão diária, ok? Então, é isso que a gente faz, o up, in, out, diariamente, ok? Isso, conforme o tempo de cada um, 15 a 45 minutos seria o ideal, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre adoração diária, que é apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É Romanos 12, 2, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, hoje eu quero ajudar vocês novamente, não é uma aula de homilética, né? Nem de como estudar a Bíblia, mas eu quero dar uma dica para vocês que esses últimos tempos eu tenho utilizado muito, que é observar as conjunções que estão no texto, ok? E nesse texto, principalmente o versículo 2, o pessoal reforça muito a transformação da mente para que a gente experimente a vontade, a boa e perfeita vontade de Deus. Então, a renovação da mente, né? Transformados pela renovação. Então, há uma ênfase muito forte no versículo 2 e se perde a compreensão do versículo 1, que é fundamental no experimentar a vontade de Deus. Então, parece que experimentar a vontade de Deus está muito linkado à transformação, né, pela renovação da mente, né? E a gente não liga com o versículo 1, acaba desvinculando o versículo 1 por causa da grande ênfase que eu falei na semana passada, né, que a gente enfatiza demais um texto, a gente perde a ideia do texto completo. Então, nós vamos dar aqui uma ênfase às conjunções. Olha, então, o texto. Rogo-vos, pois, que no grego, o que significa por essa razão. Então, rogo-vos por essa razão, irmãos, no grego é dia, por causa de. Então, rogo-vos, pois, irmãos, por causa das misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, né, o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E que é a conjunção cai,
não vos conformeis com este século, mas, a outra conjunção, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a conjunção conclusiva, pois, então, o pois é uma conjunção conclusiva, por essa razão. Então, ele tem um sentido de conclusão. E eu vou explicar a importância dessa conjunção conclusiva no texto. Ele está concluindo algo, né? A conjunção causal tem um sentido que denota uma causa. Então, é por causa de. Então, pelas misericórdias de Deus, ele é uma conjunção causal, e o sentido do dia se pode traduzir por causa de. E a conjunção e, cai, é uma conjunção que estabelece relação de adição entre duas orações ou dois termos conectados. A conjunção adversativa liga duas palavras ou orações expressando sentido de oposição. Então, uma se opõe à outra. E a conjunção final, para quê? Né? Para que é uma conjunção final que exprime a finalidade. Então, há uma finalidade. Então, como é que o texto fica aqui? Olhando esse texto, a ideia é, por esta razão, por esse motivo, então, tem algo que Paulo vem falando antes, tá? Que é do capítulo 1 a 11, e aí ele, no 12, ele começa a concluir. Então, é uma conjunção causal. Por esta razão, por esse motivo. Então, tudo que ele fala, ele conclui dizendo, olha, por essa razão, eu rogo, eu clamo, eu imploro a vocês, irmãos, por causa. Então, é uma conjunção causal, por causa das misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E, então, ele está somando a ideia de apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, ele está somando com não vos conformeis com este século, que é, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, esse não vos transformeis com esse século é o quê? Uma adversativa. Ela se opõe à ideia de transformar, de ser transformado pela renovação da vossa mente. Então, esse não se conformar com esse século é uma ideia que se opõe, se contrapõe à ideia de transformação pela renovação da mente. E isso eu vou explicar melhor, por isso que você tem que enxergar essa conjunção, que uma ideia está se contrapondo à outra. E a soma dessas duas não é só, entendeu, irmãos? Não é só a renovação da mente, mas o apresentar o corpo com sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, e se soma. Você não pode experimentar a vontade de Deus só renovando a mente. Você precisa apresentar o corpo vivo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você precisa apresentar. Então, é as duas ideias. Não pode pegar só o versículo 1 ou só o versículo 2, mas é o 1 e o 2 juntos, que para quê? Então, é a finalidade.
Então, se você pegar isso, mas isso vai ser igual a isso. Você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês entenderam esse texto? Então, é essa estrutura do texto e você precisa entender que eu vou explicar agora. Eu só estou dando uma visão geral. Agora, você viu como é importante você entender essas conjunções, como que elas separam as ideias e somam as ideias e tudo mais? Então, você vê que fica mais claro o texto quando você olha para ele e entende as conjunções. E nós temos um sério problema aqui, porque todo mundo enfatiza muito o dois, a renovação da mente, e você esquece do apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, os dois são importantes. Agora, por isso que hoje eu vou falar do apresentar. A ênfase que eu quero dar hoje é o apresentar o corpo, mas você tem que entender que esse apresentar, você vai experimentar a vontade de Deus se você também renovar a sua mente, ok? E não se conformar com este século. Então, vamos começar pelo versículo 2, tá? Renovação da mente. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra não vos conformar, conformar é a ideia de um molde que vem e começa a moldar como se fosse uma massa, né? Você ser moldado, né? Então, o mundo quer te moldar, moldar. E esse século, a palavra século significa aion, que é a era, o período de tempo, tá? Então, nessa era, nesse tempo que nós estamos vivendo, e a ideia é que esse tempo, o mundo está querendo mudar, moldar você. E eu vou traduzir como que o mundo molda você, nessa palavra cultura. Então, a cultura, ela engloba valores, comportamentos, artes, né? Princípios, valores, comporta tudo, né? Que o mundo aonde você vive. Então, você está inserido dentro de uma cultura. Então, o mundo quer te moldar, né? E dessa maneira, eu estou dizendo que essa cultura que vai moldando você, ok? Mas, então, você não deve se moldar pela cultura desse mundo, pelo comportamento, pelo pensamento, pelos valores desse mundo, mas transformai-vos. Essa palavra, transformai-vos, no grego é a palavra metamorfo, que é a palavra metamorfose. Então, metamorfose é aquela palavra utilizada para a transformação que a larva, né, ela entra no casulo e se transforma numa borboleta. Então, essa transformação que Paulo fala é uma metamorfose, é você sair de uma forma de larva e se transformar numa borboleta. Então, quando você vê lá a transfiguração de Jesus, Mateus 17 fala, 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte.
e foi transfigurado. Trans é além de, e figura, foi mudado numa figura diante dele, que é metamorfose. Essa palavra metamorfose, ela aparece mais 2 vezes na Bíblia. Uma é nessa transfiguração de Jesus, o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então, houve uma metamorfose aqui, né? Jesus, ele foi transformado numa figura totalmente diferente, ok? E o outro texto que aparece é 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. No contexto desse texto, Paulo vai falar de que Moisés, né, ele entrou na presença de Deus, ele viu a glória de Deus e o rosto começou a brilhar. E como que o rosto dele brilhava muito, ele colocou um véu. Então, ele fala que esse véu, ele simboliza como se tivesse embotado ou colocado o véu no coração, né? E que nós fomos desvendados, né? Foi retirado esse véu, né? E nós podemos contemplar a glória do Senhor. E quando nós contemplamos essa glória do Senhor, nós somos metamorfoseados na imagem do Senhor. Então, quando a gente entra na presença de Deus e a gente vê a glória do Senhor, né? Ou ela entrando na presença de Deus, ou vamos dizer, Deus manifestando em alguma situação a glória dele, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, ok? Então, essas duas palavras simbolizam a metamorfose, a transfiguração de Jesus e essa experiência de nós, né, contemplarmos a glória do Senhor. E olha, por isso que é importante você olhar no dia a dia, né? Até você pode preparar um estudo sobre esse contemplando de glória em glória, que não é só no devocional você olhando, né, e se colocando diante da presença de Deus no devocional, mas é você no dia a dia começar a ver a glória de Deus se manifestando, né? Por exemplo, na natureza, numa situação, né? Você pode ver a glória do Senhor. Por exemplo, acontece algo terrível ali, ruim para você, mas você, pela fé, você vai ver a glória do Senhor ali, e aquilo vai sendo usado para transformar você na glória do Senhor. Como diz Romanos 8:28, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, né? E aí, no 29, ele vai dizer, né? Que nós fomos chamados, né? Destinados, né? Para sermos transformados, né? Na imagem do Senhor. Então, você, cada situação, boa ou ruim, começar a ver a glória do Senhor, porque Deus, ele se manifesta, não só no devocional, mas no dia a dia, através das situações que você vai passando e enxergando, contemplando a glória do Senhor se manifestando ali, você vai sendo metamorfoseado. Então, não vos conformeis, não tome a forma desse mundo, certo?
mas que é a cultura, né? Mas transformai-vos, metamorfoseais pela renovação, anacainoses, que é a ideia de uma completa mudança para melhor, né? Então, uma renovação, o quê? Da mente, que é o quê? Na verdade, o MAS é uma contracultura. Então, essa renovação da mente é o Evangelho. O Evangelho, ele é uma contracultura. É a cultura do reino. Ele vai contra a cultura do mundo. O evangelho, ele é uma contracultura, né? E o que significa essa ideia da contracultura, né? O evangelho é uma contracultura. A cultura é como uma correnteza, né, de um rio descendo, né? E eu coloquei uma correnteza forte, não é mansa e suave, não. É uma correnteza que vai arrastando tudo e conformando essas pessoas, levando elas para viverem de acordo com ela. E contracultura significa como esses peixes que estão subindo, indo contra a correnteza do rio. Então, 1 Coríntios 1,18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, né? Poder de Deus. Então, nesse mesmo texto, ele vai falar que a sabedoria de Deus é loucura para os sábios desse mundo, que os sábios desse mundo não vão conseguir entender a sabedoria de Deus. Por quê? É uma contracultura, ela vai contra o pensamento, o raciocínio, a lógica desse mundo. Ok? Então, essa metanoia é sair com uma mente que, na verdade, vai contra o raciocínio, a lógica e os valores desse mundo, ok? Então, agora, nós vamos ver, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, ele vai dizer, por essa razão, por esse motivo, então eu clamo, eu rogo, eu peço, né, aos irmãos, né, pelas misericórdias de Deus, que apresente. Então, ele está o quê? Está concluindo, né? Ele está clamando, ligando com essa conjunção tudo o que vem falando antes. Então, a ideia é que existe algo antes, e por causa desse antes é que nós devemos, então, apresentar esse corpo. Eu quero falar da terceira lei de Newton, que fala de princípio da ação e reação. Diz que para toda força de ação, existe uma força de reação que possui o mesmo módulo e direção, porém em sentido contrário. Então, você vê essa figura, essa bolinha, ela vai bater nessas 5 outras bolinhas. Então, essa ação, né, que você vai fazer algo acontecer,
ela vai gerar o quê? Quando ela bate, ela gera uma reação no sentido oposto, né? Reagir ao algo que aconteceu. O que é importante olhar nesse texto? É que oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo é uma reação quando nós enxergamos a ação de Deus que Paulo vem falando de Romanos, capítulo 1 a 11. Então, quando você enxerga o que Paulo vem falando antes, né? Você vê a ação de Deus, a nossa reação diante a ação de Deus. Então, é uma reação à ação de Deus. É apresentar o corpo como o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ok? Então, o que nós estamos vendo aqui nesse texto é a terceira lei de Newton. Princípio da ação e reação. Então, se nós não enxergarmos tudo aquilo que nós vemos ali, a nossa reação vai ser fraca. Então, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Esse versículo de João 4,19 é que a nossa adoração, nosso amor a Deus tem que ser uma reação ao amor de Deus. Então, a nossa adoração é uma reação consciente da nossa natureza perversa e pecadora e da natureza misericordiosa, graciosa e amorosa de Deus. Então, quando nós entendemos quem nós somos, enxergando a nossa natureza ruim, perversa, pecadora, e enxergamos o quanto Deus é misericordioso, gracioso e amoroso, a nossa adoração reativa a isso será genuína, será poderosa, será grandiosa. Agora, adorar sem essa consciência acaba sendo uma adoração religiosa. Ok? Então, por exemplo, quando você olha um quadro maravilhoso, você reage, né? Aquela coisa. É uma reação de enxergar um quadro lindo. Quando você vê um pôr do sol maravilhoso, você reage, né? E um vídeo emocionante, né, que você assiste ali, às vezes é um vídeo pequeno, você chora, você se emociona, você reage. Então, a adoração, ela tem que ser uma reação consciente, né, da sua natureza. Quando você vê, puxa, mas eu sou terrível, mas quanto Deus é misericordioso, amoroso. Então, é uma adoração mais genuína. E o nosso sacrifício vivo é por causa das misericórdias de Deus por nós. Então, Paulo, ele fala assim, pelo amor de Deus, irmãos, diante de tudo isso que Deus fez, por causa dessa misericórdia de Deus por nós, sabe o que você tem que fazer? Colocar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Se não enxergarmos quem nós somos, será difícil enxergar a grandeza da natureza misericordiosa, graciosa, amorosa de Deus. Ou seja, quem Deus é. 1 João 4,19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então,
primeiro Deus nos amou. O nosso amor é um amor que tem que ser reativo a esse amor de Deus. O que significa? Que se você não experimentar esse grande amor de Deus, você não vai amar a Deus como você deveria amar. Entendeu? Então, o nosso amor a Deus é um amor que tem que ser um amor reativo por nós experimentarmos. Então, irmãos, se nós não experimentarmos esse grande amor de Deus, nós não vamos amar a Deus como nós deveríamos. E como nós vamos experimentar esse amor de Deus? É enxergando quanto nós somos ruins, quanto nós somos miseráveis, egoístas, orgulhosos, quanto nós somos terríveis. Quando nós mais enxergarmos isso, sabe? E vermos essa misericórdia, que Deus nos ama como nós somos, com tudo isso, e Ele nos ama misericordiosamente, graciosamente. Então, é ação e reação. Então, o que nós temos que entender em Romanos 12:1? Romanos 12:1 é uma reação diante de tudo o que Deus fez por nós, relatado no capítulo 1 a 11. Então, Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, a mudança de mente, junto com apresentar o sacrifício, é fundamental. Então, quando a gente, em primeiro lugar, nós vamos buscar, né, o seu reino, o reino de Deus é uma contracultura. E a justiça tem que ser a justiça que ele está falando nos versículos anteriores, que ele começa em Mateus 5:20. Por isso vos digo, se a vossa justiça não excederem muito, então a justiça de Deus, o padrão de Deus é altíssimo, em muitas dos escribas e fariseus, que já era exemplar. Eles não adulteravam, não roubavam, não mentiam, não isso, não... Eles eram um padrão muito bom. Mas Jesus falou, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas, qual a consequência? Jamais entrareis no reino dos céus. Então, essa é a contracultura do mundo, né? Então, essa a ação de Deus tem que nos levar a uma reação. E essa reação é dupla, é apresentar o corpo como sacrifício, e é essa renovação da mente, né? A mentalidade do reino, né? Quando a gente fala de a mentalidade do reino de Deus, é uma contracultura, que é uma loucura, diante das coisas desse mundo, ok? Então, isso tem que ser uma reação a essa ação de Deus. O que Deus fala no capítulo 1 a 2? Vamos resumir. No 12, ele vai, no 1 a 11, é a base da doutrina, né? Que ele vai falar da salvação, do amor de Deus e tudo, né? Ele vai falar até de que nada vai nos separar desse amor, né? E que somos mais do que vencedores por meio de Cristo. E Cristo, ele vai falar tanto de Cristo como base da salvação. Ele vai falar da graça da salvação, né? E eu sempre imaginei a graça como um poder, mas você tem que entender que a fonte dessa graça é
Jesus. Então, se você se agarrar à graça como um poder de Deus, né, curador, salvador, você vai se agarrar ao poder, mas essa graça tem uma fonte. Essa graça é Jesus. Então, a graça não é apenas um poder, mas é uma pessoa, porque a fonte dessa graça é Jesus. E quando você lê Romanos, você vai ver que toda hora Paulo fala da graça por meio de Jesus, disso por meio de Jesus, isso por meio de Jesus, e ele vai falar da graça de Deus por meio de Jesus. E capítulo 12, então, ele vai aplicar essa doutrina na vida, né? Doutrina e vida, credo e prática. Então, capítulo 1 a 3, ele vai falar da condenação. Todos os homens são pecadores, indesculpáveis, tanto gentios e judeus. Do 3 a 5, da metade do 3, né, para o 5, como Deus e Jesus justifica gratuitamente, pela graça, tanto gentios como judeus, mediante a fé em Jesus Cristo. Do 6 ao 8, então, quando nós estamos unidos a Cristo, nós vamos viver uma vida de santificação, sendo libertos do pecado, da condenação da lei. Do 9 a 11, então, a posição, né, o papel do povo judeu no plano de Deus e a aliança que Deus fez com ele. E no 11, é maravilhoso o final, ele termina com uma doxologia, que ele fala da maravilha, da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, do plano maravilhoso em Jesus Cristo. E conclui, então, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. E aí, então, ele entra no 12, né? Então, dizendo, por causa, né? Por causa disso, então, eu rogo, né, a vocês, por causa de tudo isso que Deus fez, né, da graça de Deus em Cristo Jesus, eu rogo a vocês que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável de Deus. Então, diante de quem nós somos, pecadores e miseráveis, e diante de quem Deus é e fez por nós, por meio de Jesus Cristo, então, essa é a ação de Deus. A nossa reação, então, é apresentar. Então, por causa disso, de quem nós somos, de quem Deus é e fez, então, diante dessa ação de Deus, a nossa reação é apresentar, né, o nosso corpo com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, essa apresentação. Agora, pelas misericórdias de Deus, eu quero falar a diferença entre misericórdia e graça. A graça é Deus nos dar o que nós não merecemos. E misericórdia é Deus não nos dar o que merecemos. Então, quando ele roga pelas misericórdias de Deus, ele está falando, olha, por Deus não nos dar o que nós merecemos, né? Eu rogo a vocês que vocês apresentem o sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Vivo é no grego zal, que é oferecer o seu viver, né? Tudo que você vai fazer, por exemplo, tudo que você vai fazer, tudo que você é, né? Você oferecer. Santo é hagios, né? Separado para uso exclusivo,
né? E agradável, eurestos, muito agradável. Quer dizer, o seu objetivo é único, é agradar, ser agradável, ser muito agradável a Deus, né? Então, que é o culto, culto, a palavra latreia, serviço e adoração, né? A palavra latreia pode ser entendido como serviço ou adoração. E lógico, racional é lógico, razão, diante de tudo que Deus nos fez, a maneira mais lógica, mais racional de o adorar é apresentando o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Então, alguns traduzem como adoração racional ou espiritual. Então, toda manhã, você apresentar o seu corpo como um sacrifício, né? E o corpo é tudo que você é, né? É a coisa mais valiosa que você tem. Por exemplo, por quanto você venderia um dedinho seu, hein? Você venderia por 100 mil, 200 mil? Por quanto você venderia um olho? Ou por quanto você venderia os seus 2 olhos? Você venderia por uma casa nova, né? Uma casa de 200 metros quadrados? Você venderia os seus 2 olhos, trocaria por... Então, o seu corpo, quanto você venderia as suas pernas? Se você olhar o seu corpo, é algo mais importante que você tem, mais valioso, né? Um pedaço do seu corpo é valiosíssimo, né? Quanto mais o corpo inteiro. Você não é nada sem esse corpo. E o sacrifício, então, quando ele fala do sacrifício, ele nos arremete. Então, aqui, então, eu estou fazendo um resumo, né? Então, por esta razão, então, conclusão do capítulo 1, assim, por tudo que Deus fez, sabendo quem você é. Então, por essa razão, eu imploro, irmãos, né, por causa das misericórdias de Deus, né, de Deus, então, não nos dar o que nós merecemos, e a gente deve apresentar o nosso corpo, né, junto, não se conformar com esse século, mas, né, a cultura, mas a contracultura, transformar-nos para que experimenteis, né, para experimentar. Então, o resultado disso tudo é experimentar a boa vontade. Adoração diária, né, é o corandel, estar face a face com Deus. Up não é uma reunião de oração ou de louvor, é um encontro com Deus, é se encontrar face a face com Deus, corandel. Não é natural você acordar e estar cheio do Espírito. Não é natural você acordar e estar na presença de Deus. O seu espírito está pronto, mas seu corpo e alma estão adormecidos. O que você tem que fazer? Então, apresentar o corpo como sacrifício vivo, né? Tem como exemplo o sacrifício de animais que era feito no Velho Testamento. Olha só que Êxodo 29, 38, 39 diz: isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao pôr do sol. Olha só, essa adoração era feita diariamente, uma pela manhã e o outro ao pôr do sol. Então, era esse o sacrifício, a adoração feita diariamente, né? E o sacrifício vivo tem como exemplo esse sacrifício,
né, no altar. Então, é como se você chegasse no altar de Deus, em vez de oferecer esse cordeiro, você está oferecendo o seu corpo. E isso diariamente era feito. Então, diariamente, seria ideal que a gente colocasse no altar de Deus esse nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Ok? Quando você estava colocando um cordeiro, didaticamente, Deus estava querendo levar você a ter essa visão. E você vê o homem colocando a mão sobre o cordeiro, na verdade, antes de oferecer o cordeiro, você colocava as mãos na cabeça da ovelha, né? Simbolizando a transferência do seu pecado para esse animal. Então, você, antes de oferecer, colocar no altar aquele animal, você colocava as mãos sobre ele, na cabeça, simbolizando a transferência dos seus pecados sobre esse animal. O que você sente? Olha para essa figura. O que você sente ao ver esse cordeiro sendo sacrificado? Sabe o porquê desse sacrifício? Nosso pecado. Então, Deus queria que você pudesse, didaticamente, visivelmente, entender que aquele animal estava morrendo por causa do quê? Do seu pecado. O derramamento do sangue desse inocente animal, e era a primícia, era o melhor, a melhor ovelha que você tinha que trazer. E ela estava derramando sangue. O sacrifício mostrava que o pecado traz consequências. E eles lidavam com isso diariamente. Então, o sacrifício diário era algo feito por causa do pecado. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu por você, morreu por mim. Ele intencionalmente se entregou, partiu a sua vida, derramou o seu sangue por causa do quê? Por causa de você, por causa de mim, por causa de nós. E acho que é isso que nós temos que entender. Era isso que Paulo estava querendo transmitir. Sabe? Ele deu a sua vida. Ele é a graça de Deus que morreu e nos libertou. E no capítulo 1 a 13, ele fala, sabe, do quão perverso, mal, ruim, né? O quanto nós éramos pecadores, indesculpáveis diante de Deus, tanta sujeira, né? Que Deus, ele resolveu esse problema, ele mesmo, através de Jesus. Então, quando nós entendemos o quão terríveis nós somos, e o quanto maravilhoso e gracioso Deus foi por nós. A única coisa que nós podemos fazer, a reação nossa é
tem que ser colocar o nosso corpo. Senhor, eu não sou nada, eu não presto, mas o Senhor me ama. É a misericórdia de Deus, que Ele não nos dá o que merecemos, Ele nos recebe com tudo que nós somos e nos perdoa em Cristo Jesus. Então, eu vou concluir com isso, né? E só pode dizer, Senhor, obrigado. Eu não mereço, eu não mereço. Entender que nunca, nunca nós teremos condição, ou teríamos condição. E isso ele vai mostrar, por mais esforço que a gente faça, nós nunca teremos condição de entrar pelos nossos méritos, pelo nosso esforço na presença de Deus. E Jesus, então, é o caminho vivo, né, que nos leva à presença de Deus. Então, a gente não pode fazer nada, mas por causa disso, oferecer e dizer, Senhor, coloco o meu corpo no teu altar como sacrifício vivo. Todo dia eu quero viver para ti, por causa do seu amor, por causa do sacrifício de Cristo por mim, por tudo que o Senhor fez, sabendo quem eu sou. Eu ofereço como sacrifício o meu viver, para viver única e exclusivamente para ti. Viver hoje para agradar somente a ti e não a mim ou qualquer outra pessoa. Amém, irmãos? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Não pregar, viu, irmãos? Como eu falo sempre, né? Não vamos pregar agora aqui, vamos compartilhar uma ou alguma coisa que Deus falou ao seu coração, né? Nessa manhã, nesse estudo. Alguém quer compartilhar? Pode ligar o microfone, Hermínio? Bem, quem vai compartilhar? Se alguém que... Bom, é tremendo ver o Senhor mover de uma forma assim tão linda e mostrar que nós temos muito que aprender, porque no último slide, né, olhando ali, nós, como o Cordeiro ali sendo sacrificado e depois Cristo na cruz, Deus me falou que realmente há muitas coisas para serem moldadas, serem mudadas, e é isso que eu tenho no meu coração, né? O desejo de alcançar isso. E glória a Deus por aquilo que o Senhor está fazendo nesse momento, né? E é isso que eu quero expressar assim para os irmãos aqui. Não estou aqui só para participar. Estou aqui para ser alcançado pelo Senhor em tudo, em todas as coisas, em todos os aspectos. E é isso que eu tenho experimentado esses últimos tempos. Tenho vivido e buscado compreender toda essa dinâmica, né, de método, né? Glória a Deus, isso não é método, é vida
o Espírito Santo movendo em nós. Glória a Deus. Amém. Benedito, quer falar? Liga o microfone. Sejam breves, tá, irmão? Você falou duas frases aí no final que eu me perdi aqui. Ele não nos dá é o que nós pedimos, algo assim. A graça é você receber, é Deus nos dar o que não merecemos. E misericórdia é Deus não nos dar o que merecemos. Então, graça é Ele te dar, Deus te dar algo que você não merece. E misericórdia é Deus não nos dar o que merecemos. Então, a misericórdia de Deus é a razão de nós não sermos consumidos, sermos condenados. Amém. 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 Marçal, não sei se é uma pergunta ou o que é, mas em cima do que você falou ali sobre o reflexo, né? É a resposta, é a ação, é a reação, me fez pensar, né, que Cristo morreu por nós, né? E Paulo mesmo diz, né, nós devemos morrer. Só que esse morrer é isso que você trouxe, né? O morrer da carne. É o sacrifício do ego, é o sacrifício do orgulho, colocando no altar de Deus para que Deus consuma isso em nós, né? Então, o reflexo ele morreu, nós também precisamos morrer. Só que a nossa morte é a morte do ego, é a morte do eu, disso tudo que está na carne, né? É a morte da morte. Então, sabe, talvez a mensagem principal que eu quis passar nessa manhã é que a nossa vida tem que ser uma vida mais reativa e não ativa, simplesmente. Então, para quem se acha, eu sou bom, eu nunca fiz nada de mal, eu nunca matei, roubei e tal, não sei o quê, então ele não vai valorizar muito o que Deus fez, né? A quem muito se perdoa, muito ama, né? Não é isso que aconteceu lá? Da mulher que enxugou, né? Lavou o pé de Jesus com lágrimas e acho que eu cortei esse texto daqui para não alongar o estudo, mas sabe, uma mulher pecadora como essa, ela enxerga o valor do perdão, do amor de Deus. E o fariseu está lá. Então, eu acho que muitas vezes a gente está muito religioso demais. A gente está fazendo as coisas religiosamente, porque a gente ainda não está enxergando o quanto Deus nos ama, o quanto Ele nos amou, o sacrifício de Jesus e quem nós somos. Então, eu acho que o que tem que entender isso, o texto, ele fala, por causa disso, apresenta o corpo de vocês e mudem a cabeça de vocês. Comece a viver um evangelho, né, que é um evangelho radical, né, que vai ir contra essa cultura. Aí vocês vão experimentar a vontade de Deus. Ok, né? Talvez não entrar tanto nessa questão da morte. Fala, Pode falar. Esqueci o nome. Não, você falou comigo? Eu só estou dando... Jeremias. Só estou dando tchau que eu tenho que sair agora. Tá bom? Jeremias, quer falar alguma coisa rapidinho? Não, tremenda a mensagem. Realmente, assim, a gente precisa meditar, né? No que nós temos feito, né? Porque às vezes a gente acha que faz alguma coisa e realmente nós não fazemos nada diante do tamanho do sacrifício que o Senhor fez por nós, né? Isso é tremendo. Então a gente tem que realmente parar e isso que você falou aí agora, né? Viver esse evangelho pleno, né? E não um meia boca. Eu tenho que sair agora. Um beijão a todos. Foi muito bom. Valeu. Tchau. Tchau.
Só mais uma pessoa, quem quer compartilhar? Mais uma, rapidinho. Pode falar. É importante que edifica a gente o testemunho dos irmãos lá. Amém. Reagir a esse amor de Deus, né? Assim, foi muito forte essa colocação sua, da gente pensar nisso, né? Como eu estou reagindo ao amor de Deus, né? Se eu estou reagindo pouco, é porque eu tenho compreendido pouco, eu tenho recebido pouco, eu tenho, né, tido pouca revelação desse amor sobre a minha vida, né? E como tantos textos na palavra diz, né? Cristo deu a sua vida por nós. Cristo deu a sua vida por nós. Glória a Deus, porque muita edificação nessa manhã, tá, meus irmãos? Obrigado, Marcelo. Glória a Deus. Amém. Aproveita a hora aí, Vasney, para a gente encerrar. Só uma questão, Marcelo, você falou para te lembrar, e aí eu até ia colocar uma sugestão desse, eu não sei quanto tempo você vai estar fora, mas se os irmãos... 2 finais de semana, 2 sábados. Se os irmãos quiserem reunir para compartilhar o que tem sido, coisa parecida, né, fazer uma microcélula aí. Ney, faz um Boa sugestão. Podemos continuar assim. Você coordena isso aí as 2 semanas lá. Valeu, Ney? Mantemos a agenda, então. Só não vai ter o estudo, viu? Não, pode alguém dar alguma palavra aí. Bom, eu vejo aí. Põe um texto e vocês compartilham. O Ney sabe como fazer isso aí. Tá joia. Amém. Para a gente encerrar. Pai, louvamos teu nome, Senhor, pelo teu grande amor em Cristo Jesus, demonstrado, Senhor, na vida de Jesus por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou de tal maneira que nos deu o teu Filho, Pai. Queremos reagir a isso, Senhor, nos entregando, nos doando para o Senhor, nos doando uns para os outros, Pai, e cumprindo a tua palavra, Senhor, em proclamarmos desse amor para outros. Porque aquilo que é bom ao nosso coração, aquilo que é bom para nós, Senhor, nós devemos compartilhar, Senhor. Ensina-me isso, ensina cada um de nós a cada dia, Pai. Obrigado pela tua palavra nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Faz o up em alto semana que vem, vai ser interessante. Dá para fazer com a turma. Deus Amém. abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe você, Marcelo, na viagem. Tchau, Até lá. boa viagem. E muita riqueza de Deus possa ter. Alto logo. Feliz dias. Até mais, amados. Até mais.